Êxodo 32, né? A gente falou aí no capítulo anterior, né? Fechamos com o dia do sábado, né? A discussão do sábado ainda, né? Onde realmente eu não vejo Jesus aí, na Bíblia não relata isso, preocupado em ser sábado, domingo, não. Eu vejo os outros ao redor dele preocupados, né? De fazer as coisas no sábado, no domingo, no seu. Não vejo Jesus preocupado, eu vejo Jesus muito preocupado com as vidas, com as almas, né, com as pessoas com enfermidades, em propagar o evangelho, então, em doutrinar as pessoas. Então, eu vejo Jesus muito mais preocupado com isso. Então, pensar que Deus vai punir porque guardou uma quarta-feira, um sábado, um domingo, não vejo muito por esse lado. Aqui a questão era, tinha a punição, mas por questão de disciplina, para que o povo entendesse, para que o povo compreendesse que deveria guardar um dia para o Senhor, né? Agora nós já compreendemos, já temos uma referência, né? Temos a Bíblia aqui como referência e temos Jesus Cristo como Senhor de qualquer dia da semana. No capítulo 32, a gente vai tratar aí o bezerro de ouro, certo? Lembra quando Moisés subiu aí, o povo começou a fazer imagens. Esse bezerro de ouro é famoso, então não é para se fazer imagem nenhuma, não é para se adorar imagem, escultura, e eles elaboraram aí um bezerro de ouro. Vamos ler. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Deus estava passando todas essas instruções detalhadas, linho fino, com não sei quantos côvados, e ouro, e prata, e bronze, quem vai fazer? Então demorou. Então eles se reuniram em volta de Arão, que Arão não pôde subir. E lhe disseram, naquela época o povo não tinha contato com Deus, era só um. Hoje a gente tem livre acesso com Deus. Mas naquela época só uma pessoa que podia falar com Deus. Então o povo se reuniu atrás de Arão e falou, ó, não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Então o povo, preocupado que Moisés tivesse morrido, vamos organizar um Deus aí para nos guiar. Arão lhes disse, tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram, povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão constituiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo, amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então vejam bem, Arão recebeu uma enorme responsabilidade de ser sumo sacerdote, conduzir todo o ritual religioso, fazer os sacrifícios para purificar aquele povo do pecado. Então era um cargo extremamente importante, sagrado e de respeito. E você vê que realmente Deus escolheu um líder, que era Moisés, colocou Arão ali desde o começo para ajudar Moisés, mas quem era o líder mesmo era Moisés. Quando Moisés saía da parada, o pessoal começava a fazer bagunça. Até mesmo o próprio Arão se deixou levar pelo erro, porque sabia que Deus não permitia isso. E foi ele quem fez, foi ele que promoveu todo o ritual ali para aquele bezerro de ouro. Então veja que por mais que as pessoas apresentem capacidade, Deus as capacite. Quem é o líder, quem Deus levantou para conduzir o ministério, conduzir a tarefa, foi você. Então você tem que estar lá na frente. Não coloque outro não, porque vai virar bagunça. Se é você que Deus colocou,
você tem que estar na frente. No caso de Moisés, não, ele não saiu para badernar, ele saiu para ter o contato com Deus. Mas você veja como a ausência de um líder pode causar tudo isso. Agora é diferente da liderança de Jesus, que Jesus mesmo não estando presente, por isso que ele é a referência da liderança, todos nós. Jesus mesmo não estando mais presente no meio de nós, deixou o Espírito Santo, mas não está mais presente fisicamente, né? Há mais de 2000 anos, mas mesmo assim continuamos seguindo a liderança dele. Diferente de Moisés, por mais líder, mais bonitinho que seja, quando saía por alguns dias, o povo já virava bagunça. Então veja que Arão, mesmo sendo escolhido de Deus para exercer ali a sua função sacerdotal, errou, pecou. Então quando tratamos das nossas vidas, que a gente peca, a gente erra, devemos achar que somos os piores seres humanos do mundo. Não, nós erramos. O diferencial é que nós devemos nos arrepender e não cometer mais o erro. Vamos continuar aí? Então o Senhor Deus disse a Moisés: desce depressa, vai-te embora, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho em que mandei que seguissem. Com poucos dias já está bagunçado. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhes ofereceram sacrifício. Sacrifício é para oferecer para mim. Eles estão dizendo que estes são os seus deuses agora. Os deuses que tiraram do Egito, não foi eu. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa geração, sobre essa gente, e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Ou seja, Deus ali falando para Moisés que eu vou acabar com esse povo, porque esse povo aí já pecou de novo, e vou deixar só você vivo para que você e sua descendência seja numerosa, e eu só de você eu tiro minha grande nação. Porém, Moisés fez o pedido ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: veja a intimidade que Moisés tinha com Deus, a ponto de, além de conversar, dialogar com Deus, ainda fazer um pedido, fazer um pedido cara a cara: Deus, não faça isso. Ó Senhor, por que ficasse assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia, e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra, com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Então foi o próprio Deus que gravou os mandamentos. Interessante esse texto aqui. Muita gente usa para falar que Deus se arrepende. Deus não se arrepende. Deus tem onisciência, onipresença, onipotência. Sabe todas as coisas. Tem controle sobre tudo. Mas aqui o texto fala que Deus mudou de ideia ao ouvir Moisés falando e pedindo para que não fizesse isso. Então entenda muito bem uma coisa que eu vou lhe falar. Deus não se arrependeu. O texto aqui, eu volto a dizer e vou falar sempre isso. Isso aqui é a minha marca registrada. Observe que aqui quem escreveu, o tempo que foi escrito e a finalidade para isso. Moisés tentou aqui escrever humanamente falando. A gente, como humano, a gente não consegue descrever os sentimentos de Deus, a profundidade. Com profundidades o conhecimento, a sabedoria e os planos de Deus. A gente não consegue descrever com palavras humanas, transmitir com palavras humanas. Então Moisés aqui estava tentando com palavras humanas descrever qual é o sentimento de Deus.
Porque, na verdade, Deus tinha tirado o povo do Egito e o povo estava adorando outro Deus. Construíram um Deus e estavam ali apresentando ali a sua vitória por intermédio daquele Deus. Então veja bem, Moisés ali estava descrevendo humanamente o sentimento de Deus, mas os sentimentos de Deus são infinitos e é difícil de descrever como humano. Então Moisés estava tentando. Moisés desceu do monte carregando as duas tábuas que foi Deus que escreveu. O próprio Deus havia escrito, né? Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Então perceba que Josué não estava nem por perto quando eles fizeram esse bezerro. Então veja que realmente Josué, desde o começo, era um servo de Deus temente, e se não deixou ser enganado por essas coisas, né? Então era para você ver por que Deus levantou ele como um líder. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e as quebrou. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, quebrou no fogo e o moeu até virar pó, e espalhou o pó na água. Era um Deus tão poderoso que o velhinho do Moisés sozinho destruiu esse bezerro. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água que estava com a cinza, com o pó do bezerro. E Moisés disse a Arão: o que é que essa gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim, você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites, né? E eu mandei, cadê? Não. Eu mandei que aqueles que tivessem enfeites de ouro tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu o bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, seus amigos e seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhe deu hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível, porém agora vou subir outra vez ao monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que Ele perdoe o pecado de vocês. Bem, esse texto não parece muito pesado. Mas aqui, eu volto a dizer, a gente está trabalhando com um povo bárbaro, um povo antigo, que não se tinha aí respeito por Deus, e nem tampouco tanta referência assim desse Deus. E aqui Deus trabalha da seguinte maneira: esses são os meus, e esses que não são os meus,
é aniquilado. Então Deus tinha um povo escolhido, separado, que era o povo de Israel. E quem não fosse o povo de Israel era inimigo do povo de Deus. E dentro do povo de Israel, dentro da tribo de Israel, das tribos de Israel, haviam infiltrados, haviam pessoas que não compactuavam com esse mesmo ideal de ser adoradores de um único Deus. E acabavam contaminando todo o restante, a maçã podre contaminando todo o cesto. Então esses israelitas, que foram esses que Moisés mandou matar, são justamente quem estava contaminando ali. E os levitas eram uma tribo separada para o serviço sacerdotal e não podia se contaminar. Tinha que ser extremamente puro, santo. Então, por isso, houve essa matança. Porque era certo de que Deus fazia a separação do seu povo. Quem era o povo de Israel vivia. Quem era inimigo de Israel morria. Era simples assim, porque era um povo de guerra, era um povo que estava conquistando seus territórios e não podiam receber a presença de Deus se contaminando dessa forma, com bezerro de ouro e idolatrando outros deuses. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiser perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste o nome dos que são teus. Vê que ousadia. Se o Senhor não perdoar, então também risca meu nome aí. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembra que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar esse povo pelo seu pecado. Claro, o povo peca e não vai receber castigo nenhum. Claro que vai receber um castigo. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer um bezerro de ouro.